Então, em continuidade àquilo que nós já falávamos ontem, se alguém estava na celebração de ontem, a cópia ainda se encontra, algumas na saída. E depois da missa, essa de hoje também estará à vossa disposição. Vocês sabem como é que Jesus rezava? Parece que essa é uma pergunta que é difícil de responder, mas não é. Nos Evangelhos nós encontramos muitos testemunhos de que Jesus se retirava durante a noite para rezar sozinho. Participava da oração do seu povo e tinha momentos de intensa oração, contemplação, um momento próprio de mística que aconteciam até em meio à multidão. O modo de rezar de Jesus chamou tanto a atenção dos apóstolos a ponto que, a um momento, eles pedirão: Senhor, ensina-nos a rezar como aos seus ensinou João Batista. Ora, se os discípulos fazem esse pedido, é porque ficaram impressionados diante de um Jesus orante. Eu penso sempre que Jesus se transformava até fisicamente, algo como Moisés, que tinha o rosto resplandecente quando se encontrava com Javé, ou como São Francisco, homem feito oração, que saía do encontro com Deus com o rosto transbordante de luz. Nos Evangelhos, nós temos alguns mandamentos que Jesus nos deixou. Se temos alguns, não todos, mas 4. No final da ceia, Jesus vai dizer assim: fazei isto em memória de mim. É o mandato do Senhor para que continuemos a celebrar a Eucaristia. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as. É o mandato de Jesus que diz respeito ao batismo, através do qual nascem os novos discípulos do Senhor. Um outro mandato: deveis lavar os pés uns dos outros. É o mandato de Jesus que nos envia para o serviço fraterno, o serviço mútuo. E um quarto: o dever de rezar sempre sem nunca esmorecer, que se encontra em Lucas capítulo 18. É o mandato da oração contínua e perseverante, sem nunca esmorecer. Poderíamos citar muitos outros mandamentos que o Senhor deixou para a sua igreja, mas quis me deter sobre estes que são muito centrais no nosso caminho de fé. Nenhum de nós conseguiria pensar a igreja sem o batismo, a Eucaristia, o amor fraterno. Do mesmo modo, não podemos pensar a comunidade dos discípulos de Cristo sem a oração, e uma oração contínua, rezar sempre, sem jamais esmorecer. Quando a comunidade cristã primitiva, que nós ouvimos a sua história nos Atos dos Apóstolos, durante o tempo pascal, iniciou o seu caminho na história, não possuía nenhuma estrutura própria de oração, nem algum patrimônio de textos para poder considerar qual a expressão específica da oração e do ensinamento de Jesus. Esse vazio foi preenchido pelas mesmas comunidades cristãs, nossos irmãos na fé, há 2000 anos atrás, através do aprofundamento do ensinamento de Jesus no contexto da tradição hebraica. Grande parte daquilo que celebramos na liturgia e do conteúdo da nossa oração, nós herdamos do povo de Israel, do Antigo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento é para nós o ninho de partida da nossa oração. Mas nós cristãos lemos o Antigo Testamento, e isso é importante, a partir da pessoa de Jesus. Ele é para nós realização e intérprete. Nós não lemos o Antigo Testamento como um hebreu lê, mas nós vemos que em Jesus se realiza, e Jesus revela mais do que o Antigo Testamento. O próprio Cristo, de fato, nasce em um povo que sabia rezar e que tinha uma grande e profunda experiência de oração. E ele mesmo se une à oração do seu povo. Os próprios cristãos tomaram parte, em um primeiro momento, da oração do templo. Os evangelistas são conscientes desse enxerto judaico na oração da primeira comunidade cristã. Como exemplo, temos o Evangelho de Lucas, o qual se abre e se fecha, trazendo duas imagens e dois contextos litúrgicos de oração.
A primeira, a aparição do anjo a Zacarias, ela se dá enquanto Zacarias celebrava a função litúrgica. E depois, aquela outra cena de Jesus, que também no momento da Assunção, da sua ascensão, tem uma ligação na conclusão do Evangelho de Lucas com a liturgia do templo. Também o texto de Atos, no capítulo 3, versículo 1 a 11, que nós ouvimos por 2 vezes no tempo pascal, nos fala que Pedro e João iam ao templo para a oração vespertina. Então, era uma prática dos apóstolos ir até o templo para essas horas de oração. E ali, na entrada do templo, tem aquele homem que de nascença já não conseguia caminhar. E pede uma esmola para Pedro e João, e Pedro vai dizer: não temos ouro e prata para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Portanto, no primeiro século, antes da separação entre a nossa igreja e a sinagoga hebraica, e antes da destruição do templo ocorrida no ano 70, temos muitos testemunhos certos da frequência dos cristãos ao culto da sinagoga e do templo. Mas o que é que nós herdamos do Antigo Testamento, dos hebreus, da nossa prática de oração? Antes de tudo, o costume de rezar em horas estabelecidas. Os hebreus, de fato, eram acostumados a rezar diversos momentos do dia, mas as orações, sobretudo da manhã e da tarde, eram aquelas que eram as mais constantes e as mais importantes na tradição hebraica, ligada ao sacrifício do templo. Enquanto no templo se fazia o sacrifício da manhã e da tarde, em cada sinagoga se rezava os salmos. Isso será verdadeiro também para os cristãos. Então, o primeiro aspecto que nós herdamos é uma oração que tem a sua hora, o seu ritmo. O segundo aspecto que nós herdamos é o conteúdo da nossa oração: salmos, cânticos e bênçãos, que se tornam um princípio, o primeiro e precioso patrimônio também para a nossa oração cristã. Devemos dizer, o próprio Jesus rezava assim. O conteúdo da oração de Jesus eram os salmos. Jesus mesmo se dirigia ao Pai em oração utilizando os salmos. Quando, portanto, na liturgia das horas, rezamos os salmos, na realidade nós nos dirigimos ao Pai por meio do Filho no Espírito, com as mesmas palavras que Cristo usou para se dirigir ao Pai. A liturgia das horas se torna na nossa boca a oração do Cristo que se dirige ao Pai. E uma terceira herança de Israel para nós são os temas recorrentes na nossa oração, mesmo na missa, como por exemplo o tema da luz, o sucessivo uso cristão de imagens do sol, que influenciará o simbolismo da iniciação cristã, do batismo e da Páscoa. A liturgia das horas tem, portanto, um claro débito na relação com a herança de Israel. Aos poucos, porém, a oração dos cristãos começará a distanciar-se para encontrar um modo próprio de uma estrutura que andou aos poucos definindo-se e caracterizando. Sabemos que, de fato, mesmo que Jesus frequentasse a sinagoga, no dia de sábado, nos evangelhos nós encontramos alguns momentos que Jesus está no sábado na sinagoga, que era o dia de ir para rezar, para refletir a palavra. Ele mostrou uma grande liberdade no uso do modo de oração e se manifestou depois nos seus ensinamentos aos discípulos. Ele, de fato, o mestre intermediário diante do Pai, ensinou a rezar em seu nome. No tempo pascal, no final, muitas vezes nós ouvimos Jesus dizer isso, para rezarmos em seu nome, aquilo que os outros mestres em Israel não ensinavam. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu vos digo que rezarei ao Pai por vós. O próprio Pai, de fato, vos ama, porque vós me amais. Ouvimos esse texto no tempo pascal.
Ensina a rezar sozinho, ou pelo menos em dois. Se dois de vós estiverem sobre a terra, de acordo para pedir alguma coisa, o meu Pai que está nos céus vos concederá. Porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei no meio dele. Com um comportamento de fé e confiança, sabendo que de receber aquilo que se pede. Por isso vos digo, tudo aquilo que pedireis na oração, tende fé de ter obtido, e vos acontecerá. Jesus ensina também como rezar, ou seja, insistentemente. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Porque quem pede recebe, a quem busca encontra, e a quem bate será aberto. Também e até mesmo incessantemente. A liturgia das horas tem, portanto, a sua origem naquele ideal que nos é proposto pelo próprio Cristo no Novo Testamento. A oração insistente e incessante. Jesus vai dizer, como já citei, de rezar sempre, sem jamais se cansar. E o modo como o Antigo Testamento, e como sobretudo nós cristãos realizamos esse mandato do Senhor de rezar sem cessar, é através da liturgia das horas. A Igreja buscou sempre realizar este ideal mediante momentos de oração destinados a marcar o dia. Este ritmo foi desenvolvido pelas correntes espirituais dos primeiros séculos, a partir dos usos do Antigo Testamento, mas, sobretudo, segundo o ensinamento e o exemplo de Jesus e da comunidade dos apóstolos. O preceito da oração ininterrupta teve um papel de fundamental importância na formação dos tempos e dos ritmos da liturgia das horas. Continuaremos amanhã a nossa reflexão até o sábado, até chegar ao ponto de entrarmos no coração próprio da liturgia das horas que celebramos. Obrigado.